Perfeito. Vamos lá, pessoal. Página de número 9, tá bom? Página de número 9. Tema: Bodas do Cordeiro. Tópico de número 6. Ok? Tópico de número 6. Bodas do Cordeiro. A página é a de número 9. Recebendo aí mais algumas pessoas. Lembrando a vocês que todo o conteúdo das últimas 4 aulas estão lá na nossa plataforma, tá bom? Estão lá organizadinhas em nossa plataforma, tá bom? Vamos lá, pessoal. Para quem entrou aí agora, página de número 9, tópico de número 6, tema: Bodas do Cordeiro. Essa latinha aí tá meio estranha, hein, Márcio? Essa latinha aí é da Itaipava, hein? Vamos lá. Tópico de número 6. Paz, Sandrinha. Tudo bom? Paz, Rogério. Vamos orar ao Senhor para nós iniciarmos nossa aula. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o teu santo nome por uma oportunidade a mais que o Senhor nos concede de estarmos aqui para oferecer ao Senhor este culto didático. Rogo ao Senhor que tu possas tomar a nossa mente ao seu poderio e que todo cansaço e fadiga não atrapalhe no funcionamento do nosso encontro de hoje. E que tudo aquilo que for debatido, discutido no nosso encontro, venha a ser para o louvor e para a glória do teu nome, Senhor. Toma aqueles que ainda não entraram nas tuas mãos, faça com que eles se acheguem até nós e juntos possamos ofertar esse culto a ti. Assim, consagro essa aula ao Senhor, o fazendo no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ainda não. Vamos lá. Diz assim a nossa apostila. Deixa a sua Bíblia aí também ao alcance, tá bom? Vamos utilizar, assim como nas outras aulas, bastante a Bíblia Sagrada. Diz assim a apostila. Muitas vezes, enquanto estamos aqui na Terra, Jesus prometeu apresentar os seus fiéis ao Pai e confessá-los diante dele. Junto com Jesus, a multidão glorificada e lavada no seu sangue entrará perante o trono de Deus, sendo que será o próprio Jesus que apresentará os santos, dizendo: Pai, aqui estão aqueles pelos quais eu morri, estes confessaram o meu nome e foram fiéis às minhas palavras. Bom, lá no comecinho da apostila, vai retratar a ideia de alguns versículos bíblicos, tá? Que vão dar base ou solo fértil para o nosso diálogo da aula de hoje, tá bom? E lá são os versículos de Mateus, capítulo 10, versículo 32, Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 8, e o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 5, que carrega um tema muito complexo e discutido nos nossos dias, que é acerca do livro da vida. Antes de nós lermos o Apocalipse, abra, por gentileza, Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 8, tá? Pois o mesmo vai retratar acerca desses assuntos que vão nortear o nosso encontro desta data. Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 8. Pode ler, professor? Pode ler. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Vamos lá. E o 9, pode ler para mim? Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. O 10. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Beleza. O versículo de número 8 e o versículo de número 9
vai ter ali o seu contexto encontrado dentro de uma situação complexa que Jesus estava vivendo ali junto com os seus. Por quê? Essas pessoas que haviam confessado a Jesus como seu Senhor e Salvador, elas estavam passando por um período crítico de perseguição intensa, tá? Contra toda aquela sociedade da época. A perseguição naquele período eram duas, tá? Era uma perseguição política e uma perseguição religiosa. Uma perseguição religiosa executada pelos judeus, que enxergavam os adeptos de Jesus como hereges, ou até mesmo como politeístas, pois adoravam a um ser como Deus, e os judeus entendiam que Deus só existia um, e que naquela oportunidade Jesus não era um Deus e por isso não deveria ser cultuado. Então existia essa perseguição religiosa contra os confessos de Jesus, executada pelos romanos. E essa perseguição, ela era ferrenha. Por quê? Porque a perseguição religiosa executada pelos judeus fazia com que aqueles que confessassem a Jesus viessem a perder o seu emprego, viessem a ser expulsos da sua família, viessem a ser expulsos até mesmo daquela cidade ou daquela comunidade, daquele clã. Uma vez que naquele período as famílias elas eram divididas em clãs, muito parecido com o período tribal lá dos patriarcas, tá bom? Então, quando uma pessoa aceitava Jesus por conta desse contexto religioso, elas eram marginalizadas pelos seus familiares. O versículo de número 11, por exemplo, vai retratar esse contexto delas serem arrastadas até as sinagogas, para que lá elas viessem a ser julgadas pelos governadores e pelas autoridades. Jesus, por exemplo, ele foi acometido desse ato, ele foi puxado, conduzido até ao sinédrio, posteriormente até a sinagoga, posteriormente até os governantes, para que assim viesse a ser julgado, condenado e crucificado. O que mata Jesus é a perseguição exercida pelos religiosos da época, com o apoio da política, porque ninguém poderia ser assassinado por questões religiosas sem o apoio ou sem o aval do Império Romano. Então, esse primeiro tipo de perseguição era uma perseguição que proporcionava muita dor para os confessos de Jesus, tá? Porque afastavam eles do seu clã familiar, colocavam eles em exposições públicas, arrastavam eles até aos locais de culto, para que ali eles viessem a se defender. A segunda perseguição era a perseguição política, exercida pelos romanos. E o exercício dessa perseguição política se dava por dois pilares. Primeiro pilar, o apoio às decisões religiosas, tá? Que eram emitidas ali por meio do sinédrio. Um exemplo, o Márcio foi preso pelos religiosos da época, conduziam ele até o sinédrio o julgava, e depois do julgamento religioso exercido no sinédrio, o mesmo era conduzido até o governante da época, que era ali, né, prefigurado pelo Pilatos. E Pilatos dava a base ou não para a decisão exercida pelo sinédrio, tá? Na época de Jesus, por exemplo, o sinédrio decidiu que ele deveria ser crucificado. E Roma apoiou a decisão. Então, essa primeira decisão da perseguição política era o apoio concedido à decisão religiosa. E o segundo apoio, a segunda forma de perseguição política se dava muito por conta da pregação que os discípulos de Jesus realizavam. Eles apregoavam as boas novas, correto? Boas novas significa boas notícias. Mas esse termo, ele não vem acompanhado de um aspecto religioso ou de um contexto de fé. As boas novas era a fala ou o tipo de comunicação que todos levantavam quando um novo rei assentava ao trono. Então, o Márcio agora ele vai se assentar no trono, tá? Vai ser intitulado como o novo governante do estado do Rio de Janeiro. Então, todos nós vamos declarar essa boa nova.
vida longa ao rei. Todas as vezes que eu ditava essa fala, vida longa ao rei, eu estava comunicando uma boa nova. E qual era a pregação dos discípulos de Jesus? Era a boa nova, de que um novo rei estava se levantando. Mas como poderia se levantar um novo rei se existia um em pleno exercício? Então, dentro do pensamento romano, a pregação dos discípulos de Jesus era um convite para um motim, era o desconhecimento ou a desconsideração do imperador romano para a consideração total da pessoa de Jesus. Por isso, a perseguição política naquela época, tá? Porque eles entendiam que os cristãos ou que os discípulos de Jesus estavam ali preparando um certo tipo de motim, de ataque contra a democracia romana exercida dentro daquele período. Jesus ele vem com esse discurso, tá? E não é um discurso leve, não, tá bom? Porque olha o que a Ana leu. A Ana leu no versículo 8: digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, que homens são esses? São os homens religiosos e os homens políticos. Então, eu devo confessar diante dos meus opositores, porque confessar a Jesus dentro de uma igreja é mole. Confessar a Jesus diante de pessoas que confessaram a Jesus juntamente com você é mel na chupeta. Só que aqui, a confissão de Jesus era diante dos perseguidores, dos opositores. Hoje em dia, nós conhecemos pessoas que só é crente quando está num ambiente de crente. No trabalho não diz que é crente, no meio da família não diz que é crente. Não é que não só diz, como também não se comporta como tal. Aqui Jesus está dizendo, aquele que me confessar diante dos opositores, eu confessarei diante de meu Pai e também diante dos anjos. E o 9 é ainda mais aterrador, se nós podemos dizer, porque olha aqui, mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Ou seja, Marcele, Jesus está ratificando a ideia de que você não tem motivos, por maior que venha a ser a sua dificuldade, ou por pior que venha a ser o ambiente, de negar a Jesus. Porque naquele grande dia, não vai adiantar eu chegar diante de Deus e quando ele me perguntar por que eu o neguei, eu dizer o seguinte, eu lhe neguei para preservar a vida. Eu lhe neguei porque a oposição era grande. Eu lhe neguei porque senão a minha esposa ia me abandonar, o meu esposo ia me abandonar, ou o meu patrão ia me demitir. E Jesus não vai ser complacente com essa sua atitude, com a nossa atitude. Se assim eu fizer, ele vai falar assim, já que você me negou, eu vou lhe devolver o trato. Vou lhe negar também. E foi Cristo quem assim o disse. Tá bom? Então já começa essa aula de bodas com um grande desafio. Continuar confessando a Jesus em um ambiente que ninguém confessa. Continuar sendo crente em um lugar que ninguém é. Porque naquele grande dia não vai ter desculpas a serem aceitas por Deus pela oposição que eu vivi nesse contexto de vida pelo qual nós nos encontramos. Quem confessa é confessado. Quem nega é negado. E pronto, está estabelecido uma regra, tá? Sem problema, Silvia. Tá um andaço danado de gente assim, só toma cuidado, tá? Porque isso pode desenvolver aí, como aconteceu no meu caso, uma pneumonia, tá? Essa gripe, ela, quando não tratada da forma certa, ela tem um avanço. Na semana passada, eu fui parar no hospital achando que era uma gripe e era uma pneumonia, e derruba mesmo, tá? Fica muito mal, o incômodo é muito grande. Na sexta-feira passada, como a aula é online, né? E eu sentado dando aula pelo Zoom, eu tive que cancelar a aula porque eu não estava conseguindo respirar, né? Muito tempo sentado e falando, então o pulmão ali comprimia e eu não consegui dar aula por conta desse contexto. Então se cuida, tá bom, Silvinho? Vamos lá. Abram aí agora Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 5.
Pode ler, pastor. Pode. 3:5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Tá? De maneira alguma eu riscarei o nome no livro da vida. E aí surge sempre essa pergunta, né? Existe um livro da vida? Esse nome ele pode ser inserido e posteriormente ser apagado? Né? Essas perguntas elas envolvem constantemente a nossa caminhada. E aí, o que vocês têm a me dizer sobre esse famoso livro da vida? Ele tem lá o nome, pode ser apagado, não pode ser apagado? O que vocês pensam sobre isso? No meu ponto de vista, não sei se eu estou certa, mas eu acho que o nome fica até o último momento antes do suspiro, porque Deus está te dando uma oportunidade até antes da morte. Então pode falar. Se você realmente morrer sem a salvação, eu acho que quando você morre é arriscado. No meu ponto de vista, eu acho que seria dessa forma. Então, o nome pode ser apagado dentro de um contexto. Não apague e coloca, apague e coloca, apague e coloca. Correto? Isso. Beleza. Fala, Sandra. Ou Rogério. Não sei. Era o Rogério que ia falar, mas ele foi ali. A gente acha que não apaga, não. Que não apaga. Isso. Tá. Mas não é o que o texto diz, Sandra? Oi? O que o texto lido diz? Deixa eu ver aqui que eu fechei. Apocalipse 3:5. 3:5. Deixa eu abrir. O Rogério está falando aqui, fala. Não, eu acho que apaga. O Rogério acha que apaga. Então já há um conflito no casamento. Olha aí, ó. Está repreendido em nome de Jesus. Toda crise familiar. Né? A gente conflita, mas depois chega no consenso. Verdade. Eu acho que não apaga, pastor. Pode falar, Marcelo. O que está escrito, eu acho que não apaga, porque já está aqui, ó. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Eu acho que eles, na verdade, apaga só quando você nega Jesus. Eu acho que só apaga quando você nega Jesus. Quando você não apaga, independente de outras situações, Jesus permanece seu nome ali no livro da vida. Essa é a minha opinião. Sim. Até porque vou te dar a voz, Gemilson. Até porque o texto vai dizer: o que vencer será vestido de vestes brancas. Ponto. Ou seja, existe a possibilidade de eu não vencer. Certo? Então, o nome só não é riscado caso eu vença, né? Caso eu resista ao mal que habita em mim e que me é ofertado constantemente pelo lado externo, tá? Fala, Márcio. Não, perdão, Márcio. Fala o Edmilson, que sabe que ele mora na Praça Seca, ele tem prioridade. O que está escrito lá é riscar e não apagar. O riscar é passar alguma coisa por cima e fica arriscado. Agora, apagar é apagar de vez, tirar esse lugar lá. Há uma diferença de riscar para não apagar. Entendi. Agora abram para mim, por gentileza, Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 3. Então, Apocalipse 3:5 diz: o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Vamos ver o que Paulo diz lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4. 4:3. 4, versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntos se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente
e com os demais cooperadores meus, cujo nome se encontram no livro da vida. Opa, então, 2 pontos importantes aqui. Primeiro ponto é no livro do Apocalipse, que diz que existe um livro, correto? Estamos todos de acordo com esse cenário, né? Existe um livro denominado como Livro da Vida. Ratificado por Paulo na carta aos Filipenses, inclusive com características mais profundas, aonde o apóstolo Paulo cita nome de pessoas que ele entende que estão inseridas no livro da vida. Tá? Então, existe o livro. Ele é uma realidade. Não tem como eu dizer que esse livro não existe, ou que a ideia não existe. Tá? Mas pautado em que existe essa ideia da existência de um livro? O judeu, e aqui Paulo é claro um que identifica-se como tal, ele retira esse projeto de livro da vida lá de Moisés, tá? Não é uma ideia que se estabelece no Novo Testamento, é uma ideia que existe desde o Antigo. Vamos lá para o livro do Êxodo, capítulo de número 32, versículo de número 33. Livro do Êxodo, capítulo de número 32, versículo de número 33. Pode ler, professor? Pode ler. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro... 32, Márcio. 32 e 33. Ah, tá. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me. Peço-te do livro que escreveste. Segura, Márcio. Olha o pedido de Moisés. Moisés entende a existência de um livro e olha o pedido de Moisés. Agora, peço-te, perdoa o seu pecado. Ou se não, risca-me do livro que escreveste. Tá? Olha o pedido de Moisés. Moisés está fazendo um pedido para que Deus perdoasse o pecado de quem? Do povo. Do povo. E olha o pedido que ele faz. Ele faz assim, olha, ou o Senhor perdoa o pecado do povo, ou o Senhor me tira do livro que o Senhor escreveu. Cara, assim, nós sabemos que Moisés não entra na terra prometida porque ele defendeu até o último instante um povo rebelde que faz ele ferir a rocha. Mas com tamanha intensidade como essa, nós não visualizamos nos nossos tempos. Porque hoje, quando nós identificamos alguém que pecou, eu sou o primeiro a apontar e pedir para Deus que puna aquele cidadão. Pese a mão sobre ele. A igreja, ela não sabe tratar de gente que peca, de gente que cai, de gente que comete erros, de gente que comete falhas. Sabe? Não temos essa habilidade. E aí o que ocorre? Moisés nos dá um banho aqui. Porque ele fala assim, eu coloco a minha salvação em jogo, caso o Senhor não perdoe a eles. Porque eu lidero esse grupo, Senhor. Foi o povo que tu me deu. Será que quantos de nós que estamos aqui temos a capacidade de fazer essa oração? De fazer esse pedido a Deus? Vamos ser sinceros. Será que alguém que está aqui tem essa coragem? Porque, cara, olha aqui. Agora eu peço, perdoa o seu pecado. Se o senhor não quiser perdoar, é um direito que te assiste. Mas então me risca do livro que o senhor escreveu. Me tira dessa parada aí que eu também não quero. É muita audácia ou é muita intimidade com Deus para poder fazer essa oração ao Pai. De brigar pela vida do outro até o último resquício de esperança. De não abrir mão de alguém
que Moisés sabia qual era o peso do pecado, que sabia qual era a característica daquele povo, que sabia quem era aquele público, e mesmo assim ele decidiu colocar a sua vida, a sua salvação em risco para salvar a deles. E olha, o Gilson, que aqui era na época da lei, não era nem na época da graça, como nós vivemos hoje. Ou seja, nenhum cabra que vivia debaixo do estabelecimento da lei queria a punição da lei sobre a vida daquele que transgrediu a lei. E hoje nós vivemos no período da graça, desfrutamos da graça, bebemos da graça e queremos a desgraça alheia. Não é isso, Meneguti? Não causa vergonha, não, a gente? Será que a gente não fica com vergonha, constrangido com a parada dessa? Os tempos são outros, pastor. Lê o 33, Márcio. Márcio, o seu som, Márcio, está muito baixinho. Eu tentei consertar aqui, eu vou ter que levar o... Pode ser por conta do fone. Pode ser. Vamos lá. 33. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então disse o Senhor a Moisés, a resposta à oração dele: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Então Deus agora, ele vai atender em parte a oração do Moisés. Porque Deus vai dizer assim, agora é individual. Não é todos, é quem pecar. Tá bom, Moisés? Eu ia matar todo mundo, mas a partir de agora eu vou individualizar as ações. Aquele que pecar vai morrer. Tá? E o 34, agora vai. Conduz esse povo para o lugar que eu tenho te dito, e o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, punirei o pecado que eles cometeram. Então, existe sim a possibilidade, de acordo com o livro do Êxodo, de Deus riscar o nome de alguém. Tá? Então, nós encontramos no Apocalipse, ao vencedor eu não risco. Nós encontramos no Filipenses a fala de Paulo, né? Para ajudar aqueles que têm o seu nome escrito. No Êxodo eu identifico Moisés pedindo para Deus riscar o nome dele e Deus dizendo que só ia riscar contra aqueles que pecaram contra o Senhor. Ok? Então, lemos no Novo e lemos no Antigo. Tem mais no Antigo? Tem. Vamos lá para Daniel, capítulo de número 12. Daniel 12, 1. Pode ler? Quem achou, por favor, pode fazer a leitura. Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 1. Nesse tempo se levantará Miguel. Peraí, rapidinho, pessoal, tem muita gente junto. Vamos lá, Daniel 12, 1. Quem vai ler? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Opa! Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, nesse tempo, livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então, Daniel já está indo mais profundo. Ele está dizendo, olha, aquele que tiver o seu nome escrito no livro será poupado desse tempo de angústia, será poupado desse tempo de dor, será poupado desse tempo de desgraça. Então, ter o nome escrito no livro
é sinal de que aquele que assim estiver encontrará salvação para si. Tá? Então, eu posso ter o meu nome. Primeiro, existe a presença do livro, existe a possibilidade de eu ser riscado do livro, existe a possibilidade, de acordo com Moisés, de eu pedir para o meu nome ser riscado do livro, existe a ação de que o arcanjo Miguel será destinado por Deus para ofertar o peso sobre aqueles que não têm o seu nome escrito no livro. Agora, para encerrar, vamos lá no Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Vamos voltar lá para o Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme os que se achava escrito nos livros. Beleza, vamos lá. Aqui no capítulo de número 20, no versículo de número 12, nos é retratado a existência de 2 livros, correto, Elaine? Sim. 2 livros. Primeiro será aberto um, e abriram-se livros, e depois abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Tá? Esse primeiro livro, registrado no versículo 12, é um livro para o julgamento das obras de quem encontra-se na terra, tá bom? Que não tem o seu nome prescrito no livro da vida. Então, o primeiro livro que se abre no versículo de número 12 é o livro que se abre para julgamento das obras, ou seja, julgamento para a demonstração do porquê dessas pessoas vão estar sendo enviadas para o inferno e não para o céu. Então, o primeiro livro é o livro de juízo. Tá? É como se o juiz abrisse a literatura e esfregasse na nossa cara todas as obras maléficas, malignas, que não glorificaram a Deus, que eu executei enquanto estive na terra. Ok? E depois existe um outro livro, que é esse livro chamado Livro da Vida. E aí surge a pergunta: que livro da vida é esse, gente? Que livro da vida é esse? A palavra de Deus, a Bíblia? Não. Abre aí, Rogério, Apocalipse 13, 8. E a gente encerra esse assunto de livro da vida. O que é o livro da vida? As obras de cada um. Ele nos diz respeito às obras Quando de lhe cada questionarem o que é o livro da vida, você tem resposta. O que é o livro da vida? 13, 1 de Apocalipse? Ele morreu para o mundo. Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 8. Pode ler. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Opa! Então, o que é o livro da vida, de acordo com o texto que a Marcele leu? Qual a pergunta? O que é o livro da vida, de acordo com o texto que a Marcele leu? É aquele que morreu que pro não mundo. confessaram a Cristo Jesus? Oi, Edmilson, travou o seu som. É aqueles que não confessaram Cristo Jesus? Não, está no texto que a Marcele leu. O que é o livro da vida? Está no texto lido por ela, Apocalipse 13, 8. Aqueles que morreram para o mundo? Não. E aqueles que morreram para o mundo não está escrito no versículo de número 8. Que habitam sobre a terra. Aqueles cujo nome não foram escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O livro da vida é aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, os que negaram. Não, não é. A respeito da condenação Isso do não. julgamento.
A respeito do julgamento? Oral, Oi, Márcio. autor, A respeito do julgamento de cada um. Não, não é. O que é o livro da vida? Está no versículo de número 8, lido pela Marcele. É o Todos, cordeiro. aqui, todos aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro. Não. Pode falar, Sandra. É o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O cordeiro é o cordeiro. O cordeiro não é o livro. Gente, o livro da ó, vida é olha- sobre todos os habitantes da Terra? Não. Gente, Não. olha como é que é difícil a leitura de um versículo. Sim, Eu estou muito. perguntando o que está no versículo. Eu vou ler para vocês. E todos os que habitam sobre a terra adorarão. Tá? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que é o livro da vida? O livro da vida é o livro da vida do Cordeiro. Nada, o livro Ah, da tá. aí, gente. É, livro da vida do E Cordeiro. todos os que habitam sobre a terra adorarão, vírgula. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É o livro do Cordeiro. É o livro do Cordeiro. E que livro do Cordeiro é esse pelo qual eu faço parte? Como é que eu faço parte? Como é que eu faço para fazer parte do livro da vida do Cordeiro? Aceitando o sacrifício que o Cordeiro fez na cruz do Calvário. Então, quem faz parte do livro da vida do Cordeiro? Todos aqueles que aceitaram o sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário. O que é o livro da vida? O livro da vida é um livro que carrega o nome de todo aquele que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E como é que foi escrito o nome de todo aquele que aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Esse nome é escrito com sangue. Foi escrito na cruz, na redenção. Está no texto, gente. É a leitura do texto. É o livro da vida do Cordeiro. Abre aí João 10:10. Quando foi que Jesus nos deu essa possibilidade? O que ele disse lá em João 10:10? Pode ler? Por favor, amor. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Vida? Que vida é essa que ele veio para me dar? A vida por meio da oportunidade de ter o meu nome escrito no livro que carrega o seu nome, o seu título. Esse é o livro da vida. E quando é... Mais uma perguntinha básica aí, né? E quando é que eu perco essa oportunidade? Quando é que o meu nome é arrancado do livro da vida? Quando eu nego a Jesus? Não. Nego o Espírito Santo? Exato. Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 10. Abra lá, Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 10. Lucas o quê? Lucas o quê? Pode Lucas ler? 12, 10. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Por que se eu liberar uma palavra contra Jesus, eu tenho perdão, mas se eu liberar uma palavra de blasfêmia contra o Espírito Santo, eu sou condenado? Por quê? Porque Jesus foi homem e que tinha o Espírito Santo? Não entendi. Alguém me interrompeu aqui, tossiu. Desculpa. Oi, Elaine. Repete para mim, Marcele, por favor. Porque Jesus era
um homem, mas que tinha o Espírito Santo? Não. Por quê, gente? Olha o que o texto diz. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito, não lhe será perdoado. Bom, se eu digo uma fala contra Jesus, isso significa que eu não o conheço, ou que eu posso não o conhecer. E só existe uma forma de eu conhecer a Jesus de forma tal que eu consiga emitir uma palavra verdadeira em relação a ele, que é tendo o Espírito Santo dentro de mim. Oi? Travou. Voltou, pastor. Voltou. Prossegue Voltou aí, para todo professor. mundo? Estou aqui, pode falar. Todo mundo está me ouvindo? Estou te ouvindo, hein? Que a tela está travada. Pode falar. Vamos lá. Mesmo com a tela travada, a gente vai... Agora voltou. Agora voltou a tela. Beleza. Então, aqui, Marcele, significa o quê? Que quem falar mal de Jesus, tá? Lhe é perdoado, porque ele não recebeu sobre si o Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, não tem como eu ser condenado se eu não recebi aquele que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, blasfemar contra o Espírito Santo significa que eu tenho o Espírito Santo em mim e resolvo me opor a ele. Então, eu não caio mais na característica de ser inocente na minha fala, porque eu já conheço o Espírito Santo. Eu sou o templo dele. Eu recebi a sua visitação. Então, quando é que alguém tem o seu nome riscado ali do livro da vida? Quando aquele alguém recebeu o Espírito de Deus, foi templo do Espírito de Deus, recebeu a graça de Deus, o amor de Deus e optou por blasfemar contra esse Espírito, de ser perseguidor assíduo desse Espírito. Esse tem lá o seu nome riscado do livro da vida, porque ele nega, né, veementemente a ação desse Espírito em favor da vida dele. Pegou? Deixa eu fazer uma pergunta. No caso, Pode perguntar. Eloine, no caso, assim, a pessoa aceitou Jesus, né, devido ao Espírito Santo e tal, aí não quer mais ser crente, caiu no mundo, começou a blasfemar, começou a ir para outros lados, começou a seguir outras religiões, então, automaticamente, nesse momento, então, o nome já é arriscado. Vamos lá, Elaine. O que significa blasfemar contra o Espírito Santo? Blasfemar significa opor-se, tornar-se inimigo, negar com veemência a existência de algo que um dia eu já usufruí. Sim. O famoso cuspir no prato que comeu. Sim. Tá? Esse é o blasfemar. Agora, a pessoa que se desviou do caminho, que um dia estava na igreja e hoje não está mais, que um dia adorava a Deus e hoje não adora mais, é completamente diferente daquele que blasfema. Eu posso me desviar do caminho e respeitar o caminho, apenas seguir um outro. Não me tornar um opositor daquele que um dia eu caminhei. Eu apenas não quero mais ser crente, fazer parte de uma igreja ou de pertencer a determinada religião. Ponto. Tá? Eu vou seguir a minha vida. Se eu vou ter o meu nome ou não riscado por conta dessa minha atitude, isso eu só vou saber naquele grande dia. Quando ouvir dos céus ou não, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Tá? Essa certeza eu só vou ter naquele grande dia. Entendi. Tá? Essa certeza eu só terei naquele grande dia. Tá? É por isso que naquele grande dia nós teremos surpresas. Tá? Agora, o blasfemo é aquele que um dia adorou, cultuou e agora persegue, prega contra,
critica, se opõe a tudo, é um perseguidor da fé. E tem um monte por aí, principalmente no mundo gospel. Porque eu não entendo alguns personagens que dizem assim: eu respeito a Jesus, mas não gosto do seu fã-clube. Né? E aí eles confundem a palavra de Deus com aspectos religiosos. É igual esse pastor aí que está auxiliando a Xuxa, que agora ela está com essa versão que a Bíblia ela tem que ser reescrita, né? Uhum. Mas a concordância de um pastor, esqueci o nome desse pastor, que acha tem um monte por aí. Mais ou menos isso, né? Ele conhece a palavra, é um pastor, um homem conhecido, e praticamente blasfemando contra a palavra, contra Deus. Sim, exatamente. Exatamente. Tá? Pastor, Oi, Rogério. esse riscar o livro, o nome do livro da vida, no Apocalipse 7, a gente pode dizer que a tribo de Dan e a tribo de Efraim foram riscadas porque não menciona a tribo de Dan e a tribo de Efraim. O que o senhor me diz? Vamos lá, vamos ver lá. Apocalipse 7, versículo 3 em diante. 3. Em diante. Vou ler 1. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do lado do sol, nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos, e quem fora dado poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas tuas vestes o certo. O que tem a ver aqui com um livro da vida, Rogério? E eu estou dizendo que agora, no capítulo de número 4 em diante, vai começar a falar das tribos. E a tribo de Dan e a tribo de Efraim não entra nessa listagem aí. E aí, por que eles não entram? Então, essa tribo de Efraim aqui, ela está dentro de um outro contexto que não do livro da vida. Tá, Rogério? Até porque o livro da vida não fala de tribo, nem de clã, nem de família. O livro da vida fala de indivíduos, de pessoas. Então, aqui, o contexto da interpretação desse texto é um outro contexto. Aqui é uma visão que João está tendo acerca de alguns cenários sobre 144 mil, e os testemunhos de Jeová lá defendem que são eles. Tá? Então, fere um pouco essa situação. Eu posso até trazer a explicação para você disso daqui, mas é muito complexo, que não é a temática para a oportunidade. Agora, aqui não tem nada a ver com o livro da vida. Isso aqui eu posso te afirmar, tá bom? Bom, obrigado. Tá? Vamos lá, pessoal. Alguma dúvida a mais acerca desse tema? Sigamos para a apostila, então. Diz aí assim: junto com Jesus, a multidão glorificada e lavada no seu sangue entrará perante o trono de Deus, sendo que será o próprio Jesus que apresentará os santos, dizendo: Pai, aqui estão aqueles pelos quais eu morri, estes confessaram o meu nome e foram fiéis à minha palavra. Tá? Então, quem será confessado? Aqueles que foram fiéis. A palavra fiel, tanto no grego quanto no hebraico, significa aqueles que são dignos de confiança. Tá? Como se Deus tivesse dito: olha, eu confiei a minha palavra a fulano, e fulano não me decepcionou. Deu continuidade à mesma, para que pessoas viessem a ser alcançadas por meio de todo esse cenário. Tá bom? Vamos lá. A expressão noiva do Cordeiro é uma expressão figurada que mostra o que acontece quando uma alma entra em aliança com Jesus através da salvação, para ser-lhe fiel, para pertencer inteiramente a Ele e aguardar a sua vinda. A fim de estar sempre com Ele, nós o amamos,
embora não tenhamos o visto ainda de modo pessoal. Então, por que que eu escolho ficar com Jesus? Porque eu amo. E eu amo por quê? Porque eu quero passar a eternidade ao lado dele. Eu não amo a Jesus pelas portas que ele me abre. Eu amo a Jesus porque eu quero estar com ele aonde ele estiver por toda a eternidade. Afinal de contas, foi essa promessa que ele uma vez nos fez, não foi? Eis que vou para o Pai, para construir morada, para que onde eu estiver, vós estejais também comigo. Mas vamos ver o que o apóstolo Pedro diz lá em sua carta, no capítulo de número 1, versículo de número 8. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 8. Pode ler? Espera aí rapidinho, Elaine, deixa o pessoal achar. Elaine está 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 8. Vou ler a partir do versículo... Vocês não leram Bíblia essa semana mesmo? Então, vou ler do versículo 3 ao versículo 12, tá bom? 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 12. Tem por tema, eu vou ler, tá, Elaine? Louvar a Deus por uma viva esperança. Diz aí assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, seja contristado por várias provações. Pedro está nos convidando a ser feliz nas provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é que vai para o culto para glorificar a Deus porque está na prova? Estou na prova, vou para o culto, quero cultuar a Deus. Quem é que faz isso aqui? A porta fechou, glória a Deus. Apareceu uma oportunidade para me exaltar o Senhor. Qual a oportunidade? A porta que se fechou. Eu aprendi que tudo é tratamento, então a gente deve agradecer. Não só no momento bom, mas também nos ruins também. E já passei por um bocado. Para que serve a aprovação? Estou na prova, vou para o culto buscar a minha bênção. Estou na prova, vou para o culto buscar a restauração daquilo que um dia eu perdi. É isso que o texto está dizendo? Acho que a prova é para o amadurecimento. A prova, de acordo com o texto, diz assim: essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor. O meu louvor, de acordo com Pedro, é forjado pelo quê? Pela minha aprovação. Ou seja, Pedro está dizendo que quando eu estou na prova, o meu louvor sobe melhor. Quando eu estou na prova, a minha adoração se torna melhor, ou deveria. Quando a luta surge, é aí que o culto fica gostoso. É isso que ele está falando? Porque a aprovação vira motivo de louvor. A aprovação vira motivo de glória. E a aprovação vira motivo de honra. Versículo de número 8. Embora não tendes vistos, o amais. Embora não vedes agora, credes nele e exultais com gozo inefável e cheio de glória, recebendo o fim objetivo da vossa fé, que é a salvação das vossas almas.
Senhor, se tu me ama, me dá uma prova. Se tu me ama, me abre uma porta. Eu quero ver o tamanho do seu amor. Aí Pedro está dizendo, olha, você não vê, porém o ama. Tá? E ainda crê nele e exulta nele. Por isso, no versículo 9, ele vai dizer, no final de tudo isso, o objetivo da vossa fé será alcançado. De acordo com Pedro, no versículo 9, qual é o objetivo da vossa fé? Salvação. A salvação da vossa alma. Porque de nada adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder ela. Com a fé, pessoal, eu consigo um bom emprego, sim ou não? Sim. Sim, né? Com a fé, eu consigo uma boa viagem, sim ou não? Sim. Uma boa casa, um bom carro? Sim, né? Sim. Exatamente. Mas com uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, uma boa viagem, eu subo para o céu? Não. Não. Porque Jovem não é o Rico fala objetivo sobre da isso. vossa fé. O objetivo final da vossa fé é a salvação da vossa alma. É por isso Jovem que o Rico. Salomão vai dizer, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Só não tem uma coisa que não é, que é a salvação da sua alma. O Jovem Esse Rico nos objetivo... mostra Oi, isso, pode né, pastor? falar? Jovem Rico nos mostra isso, né? Sim. Ele decidiu, né? Manter-se com os seus bens e, naquele momento, abrir mão da sua salvação. Em relação também, pastor, a esse momento, quando a gente passa por provação, eu tive essa experiência. Que a gente fica mais sensível a Deus, às coisas de Deus. E Paulo já dizia, né? Quando você aí que está fraco, quando você é fraco, aí que a grandeza de Deus faz forte em você, né? O proverbista vai dizer que se no dia da angústia mostrar-te fraco ou frouxo, a sua força será pequena. Então, isso quer dizer, Paulo bebe muito dessa fonte, citada por você agora, o proverbista vai dizer que é no teu tempo de fraqueza que você se fortalece. Não é no tempo de bonança que eu me fortaleço, é no tempo de fraqueza. Porque se no dia da tua angústia mostrar-te frouxo ou fraco, a sua força futura será pequena. Então, olha como é que é interessante a vida do homem. Né? O meu louvor, de acordo com Pedro, ele se torna melhor quando a provação surge. O proverbista vai dizer que quando eu estou fraco, é ali que eu tenho a oportunidade de me tornar forte. Paulo vai beber da fonte e vai dizer que é na minha fraqueza que a minha fortaleza é externada. Então, quer dizer que quando eu estou fraco, não é a oportunidade que eu tenho para desistir, desanimar e abandonar a fé. Então, quer dizer que a prova que faz com que eu viva em luta, na verdade, é uma oportunidade que Deus me dá para adorá-lo de forma verdadeira e de me fortalecer para que, em tempos oportunos, eu possa alcançar as vitórias que Ele quer me dar. Com isso, eu entendo que, se eu estou na luta, eu estou vivendo o melhor de Deus, ou as melhores oportunidades para crescer diante de Deus. Certo ou errado? Certo. Porque se fosse assim, Jesus não escrevia em Mateus que fala, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, Deus nos mostra que, mesmo diante das nossas aflições, nós temos que ter bom ânimo. A gente não deve parar, deve continuar. Porque, através dos processos doloridos, eu sou uma pessoa que eu tenho vivido um processo muito dolorido na minha vida, mas tem sido como muito grande aprendizado para mim. E, a cada dia mais, eu tento me colocar, eu tenho buscado ao Senhor
e tem gerado vários momentos de intimidade, coisas que eu nunca vivenciei em 44 anos, hoje eu tenho vivenciado com Deus. Sim. E está sendo através das minhas lutas, das minhas provações, que o Senhor tem feito esse amadurecimento dentro de mim, porque é o que a aula praticamente sobre isso, fala sobre isso. A gente gosta muito de pedir, a gente de apontar, de falar, mas quando a gente começa nesses processos, a gente começa a entender que a mudança, principalmente, é dentro de nós mesmos. É isso que eu tenho percebido. Não sei se eu estou errada no que eu estou falando. Sim, não, pode falar. Aqui fica à Entendeu? vontade. E desde quando Pedro prega sobre isso? Isso é uma novidade que sai da boca de Pedro? Não. Não. Não, porque o versículo 10 vai dizer: desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada. Ou seja, não é uma ideia que Pedro traz no seu tempo. Pedro só prega novamente o que os profetas pregaram lá atrás. Versículo de número 11. Indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e sobre as glórias que os seguiriam, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas para as quais até os anjos desejavam atentar. Verdade. Ok? Firmeza? Ok, então. 6.1, quem pertence à noiva de Cristo? São 5h20. Vou dar 10 minutos de intervalo para vocês, tá bom? Irem ao banheiro, beber uma água, soltar um pum, fiquem à vontade, tá? 10 minutinhos de intervalo. Gravando. Tópico 6.1. Quem pertence à noiva de Cristo? Beleza? Tópico 6.1. Quem pertence à noiva de Cristo? Diz aí a apostila. Existem diferentes opiniões sobre quem deverá se casar com Cristo nesse momento. E segue algumas dessas vertentes. São duas, tá? A vertente dispensacionalista e a vertente dos teólogos reformadores. Os dispensacionalistas são aqueles que acreditam no período da dispensação. Se são dispensacionalistas e acreditam no período da dispensação, logo entende-se que são pré-tribulacionistas, tá bom? Os pós-tribulacionistas não acreditam ou não apregoam o período da dispensação. Diz assim a apostila. Os dispensacionalistas sugerem que somente os membros da Igreja do Novo Testamento, desde o Pentecoste até o arrebatamento, deverão constituir a noiva, porque João Batista parece se excluir de seus constituintes, e porque Israel não tem o nome de noiva, mas de esposa, enquanto Deus retrata a si mesmo como o esposo de Israel e não como o seu noivo, tá? Então, os dispensacionalistas, se tiver com a sua apostila aí, é bom deixar grifado, eles vão defender que somente a noiva, tá, vai subir, ou seja, só a igreja. Tá ok? Só a igreja há de subir. Tá? Essa igreja que nasce ali no Pentecostes, em que vai se encerrar esse período congregacional no arrebatamento da igreja.
tá? Até porque, pelas contas dos dispensacionalistas, a igreja encerra o seu serviço na terra quando o arrebatamento acontecer. Por conta disso, de acordo com os dispensacionalistas, ou seja, os pré-tribulacionistas, o anticristo ainda não se manifestou na terra, porque a igreja encontra-se nela. Tá? Então, para esse grupo, a igreja que vai subir a noiva é somente a igreja do Novo Testamento, ou seja, todos os personagens do Antigo não são vistos como a noiva do Cordeiro, tá? Só os pertencentes do Pentecostes até o último dia da história da igreja aqui na Terra, de acordo com os dispensacionalistas, tá bom? Outros, sim, são os teólogos reformadores. Sempre falaram a favor da unidade da aliança, da graça em ambos os testamentos. Bom, só para título de informação, os dispensacionalistas são aqueles que são os pré-tribulacionistas, tá? E os teólogos reformadores é a parte teológica que são conhecidos como os pós-tribulacionistas, tá? Até porque a teoria pós-tribulacionista ela bebe do berço dos reformadores, como Lutero e como Calvino, tá? Então, esse grupo sempre falou a favor da unidade da aliança da graça em ambos os testamentos. Eles ensinam que todos os crentes, tanto os do Antigo quanto os do Novo, participarão igualmente da ceia da boda do Cordeiro. Em Romanos 4, Paulo prova que todos, tanto os dos tempos do Antigo como dos do Novo, serão salvos apenas pela fé, tá? Então, aqui, inclusive, há uma questão muito debatida nos meios acadêmicos, porque, como os teólogos reformadores são, na sua grande parte, os pós-tribulacionistas, e esses defendem a unidade da interpretação das Sagradas Escrituras, ou seja, o Antigo com o Novo, existem alguns reformadores pertencentes a essas igrejas que não pensam dessa forma, tá bom, gente? Eles não trabalham ou não defendem a ideia da unidade do Antigo com o Novo. Eles defendem somente a importância do Novo Testamento, esquecendo-se dos antigos, tá? Mas, na sua grande parte, os reformadores sempre defenderam a unidade da interpretação das Sagradas Escrituras, tendo por pilar principal João Calvino e Martinho Lutero, tá? Então, os dispensacionalistas defendem que noiva é só a igreja e os reformadores defendem que tanto os pertencentes ao Antigo quanto aos pertencentes ao Novo também são vistos como a noiva do Cordeiro, tá? Dúvidas aí, pessoal? Acho que não, né? Ficou claro. Vamos para o tema, então, da grande tribulação. Tópico de número 7. Essa questão das bodas, né? Do pensamento dispensacionalista para os pensamentos dos teólogos reformadores, são questões bem teóricas, tá? Fato é que ambos defendem a presença da igreja lá. O que diferem é quem lá estará. Se só a igreja, de acordo com a tese dispensacionalista, ou se todos, tanto os do Antigo quanto os do Novo, de acordo com os reformadores. Não sou pós-tribulacionista, tá bom? Mas nessa questão aqui, estou mais com os reformadores do que com os dispensacionalistas, tá? Apesar de acreditar nas dispensações, tá? Então, a gente tem que entender que beber de uma fonte não me exime de concordar com a outra ou de beber também da outra, até porque são teorias que podem ou não acontecer e que nós só saberemos como vai se desenrolar o fato quando, de fato, as coisas ocorrerem no tempo oportuno. Isso aí é a grande tribulação. A grande tribulação faz parte do programa de Deus na história e ela tem duas finalidades bem específicas. A primeira, tratar com Israel, e a segunda, tratar com a humanidade ímpia.
O propósito com Israel é promover a conversão de uma multidão de judeus que entrarão nas bênçãos do reino e experimentarão o cumprimento de todas as alianças de Israel. Outro propósito da grande tribulação é derramar juízo sobre a humanidade ímpia. A humanidade, de modo absoluto, vem provocando grandemente a ira de Deus e o cálice do seu furor está se enchendo para ser derramado naquele período que ele reservou para tal fim. Vamos beber lá da fonte do nosso irmão Jeremias, capítulo 25, versículo de número 32. Jeremias 25, versículo 32. Jeremias, capítulo 25, versículo de número 32. Quem achar, pode ler, por favor. Assim diz o Senhor. Pode ir, irmão. Pode ir, irmã. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. 33. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma e outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai. Revolvei-vos das cinzas, revolvei-vos nas cinzas, donos do rebanho, pois já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos. Eu vos quebrantarei, e vós então caireis como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos do rebanho. Ouvi o grito dos pastores e os uivos dos donos do rebanho, pois o Senhor destruiu o pasto deles. As suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Como leão deixará ele o seu covil, e a sua terra será assolada por causa da espada do opressor e por causa do furor da ira do Senhor. Então, esse cálice há de ser derramado, e ninguém terá o poder de prantear. Mas algo que é a palavra-chave desse texto aqui é o que está no versículo de número 32, que diz que a calamidade sai de nação para nação. Tá? Ou seja, a calamidade ela há de ser apresentada muito parecido como foi a Covid-19 naquele tempo oportuno. Muito se utilizou esses textos aqui, de modo específico, para retratar a figura da Covid-19, que sai de uma nação para nação, assolando pessoas, onde, por mais que os pastores clamassem, as pessoas eram assassinadas, né? Ao ponto das pessoas serem enterradas sem o direito de alguém para prantear a morte da mesma. Vocês lembram como é que era lá no período da Covid? Por vezes era só a família que enterrava a figura do morto. Mas não se encaixa aqui essa prerrogativa, tá bom? Tipos de tribulação. Sobre esse que tem sido uma polêmica, um polêmico tema, muitos teólogos capazes se dividem em três correntes. Quais são as três correntes? A primeira, a mesotribulacionista. A segunda, a pós-tribulacionista. E a terceira, a pré-tribulacionista. A primeira, os defensores dessa opinião acreditam que a igreja vai passar pela primeira metade da grande tribulação e será arrebatada no meio dos dois períodos de 3 anos e meio cada. Seus defensores citam Atos capítulo 14, versículo 22, para fundamentar a sua opinião. Bom, a teoria mesotribulacionista, assim como as outras duas, elas defendem um período de grande tribulação que vai durar ali 7 anos. Durante esse período de 7 anos, há uma divisão de 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de caos.
3 anos e meio de paz vai ser o período que os judeus vão se aliançar com o anticristo, que há de ofertar para os judeus tudo aquilo que um dia eles sonharam em obter, que foi o domínio, o controle e afluírem de Israel todas as decisões do globo terrestre. Então, o anticristo ele vai estabelecer Israel novamente com o trono, com o governo, com o poder de liderança. Só que em um determinado período dessa aliança, o anticristo há de requerer dos judeus o ônus do bônus, né? E o anticristo ele vai requerer dos judeus culto, sacrifício, adoração, que deverá ser externada para o anticristo naquilo que chamam de terceiro templo, que há de ser construído em Israel, para que ali sacrifícios venham ser ofertados a Deus. Só que o anticristo vai pedir que esse sacrifício seja ofertado a ele, que esse culto seja concedido a ele. Nesse exato momento, os judeus hão de se negar a sacrificar em favor do tal, em cultuar em favor do tal. E aí se estabelece o segundo período da grande tribulação, conhecido como o período do caos, que é quando o anticristo há de perseguir todos aqueles que se negarem a ofertar a ele aquilo que ele deseja receber do público. Então, dentro da tese mesotribulacionista, a igreja ela vai passar pela grande tribulação, só que pela primeira metade, ou seja, naqueles 3 anos e meio de paz. Com esse entendimento, a igreja vai desfrutar de toda a paz mundial, de toda a prosperidade mundial, de tudo aquilo que a política pode te oferecer de bom para a sociedade. Tá? E quando o negócio estreitar, quando o pau começar a cantar, que os judeus se negarem a ofertar culto ao anticristo, o caos se estabelecer na terra, naquele presente momento, a igreja há de ser arrebatada, conduzida até as mansões celestiais, e o couro há de comer aqui na terra. E aí, a partir desse momento, a igreja há de passar pelo período do tribunal de Cristo, ensinado na aula passada, e passar pelas bodas do Cordeiro, ensinado no nosso primeiro tempo da aula de hoje. Então, para a teoria mesotribulacionista, a igreja vai passar por esse período, só que no período de paz e não no período de caos. Essa tese ou essa teoria é a que tem a menor aceitação entre os irmãos de igreja. Dificilmente você vê alguém levantando a bandeira do mesotribulacionista. Dificilmente você conhece alguém que conhece a tese mesotribulacionista, tá? Então, eu já encontrei alguns, tá? Porém, não muitos, beleza? Então, dificilmente você vê alguém defendendo que a igreja vai passar pelo período de paz, quando o caos se estabelecer, a igreja vai subir. Beleza, Iago? Iago, meus parabéns, tá? Hoje é seu aniversário, então que Deus abençoe sua vida, sua caminhada, sua trajetória. Acho que é hoje, né? Se não for, recebe pelo de ontem. Se for amanhã, recebe para o de amanhã. Que Deus abençoe a sua vida e faça prosperar os seus passos, tá bom, meu amigo? Feliz em ter você uma vez mais como participante das minhas aulas. Por nada, tamo junto. Tá? Então, dificilmente você vê alguém defensor dessa tese, alguma igreja que levante a bandeira dessa tese. Para ser bem sincero, as únicas igrejas que defendem a sua tese escatológica são as igrejas tradicionais. Tá? No campo do pós-tribulacionismo, você tem ali a principal dela, que é a presbiteriana e a luterana. Dentro do campo pré, você tem a nazareno, tem a metodista, tá bom? A Assembleia de Deus já defendeu com muito mais ênfase essas teorias, hoje nem tanto defendem mais, muito por conta da queda acentuada do nível de pessoas que querem buscar a teologia dentro do campo da Assembleia de Deus, lembrando que a Assembleia de Deus sempre foi uma referência, tá? Na área teológica, beleza? Então, o mesotribulacionista você quase não encontra e quase não se vê por aí. Temos o pós-tribulacionista. Estes acreditam que a igreja passará por todo o período da grande tribulação, que são de 7 anos. E ela será arrebatada apenas após a tribulação,
por ocasião da segunda vinda de Cristo. Eles não distinguem a segunda vinda em duas fases, tá? Então, essa linha pós-tribulacionista é a linha mais antiga, tá? De defesa desse pensamento, tá? Os pós-tribulacionistas, eles são muito mais intensos na defesa, porque eles estabelecem o regulamento da sua igreja, a doutrina da sua igreja, partindo do princípio do plano escatológico. Se você for para uma igreja reformada, qual é a base sólida da doutrina da igreja? Ela parte do plano escatológico para os demais planos. Então, ela tem na sua base, a rocha fiel dela, o plano de salvação. Então, primeiro eles defendem o plano de salvação, para depois partirem para outros pilares da fé que eles tanto apregoam. Tá bom? Então, essa linha pós-tribulacionista ela é muito mais antiga, tem muito mais contexto bíblico, tá? Não é defesa bíblica, tá? São muito mais contextos bíblicos para apresentar na defesa da sua ideia, muito por conta do tempo da existência dessa linha de raciocínio, é a mais antiga entre os irmãos, é a mais defendida entre os irmãos, e dentro do período do Brasil, é a que menos cresce também, muito por conta do avanço das igrejas por teoria pré-tribulacionista, tá? Existente dentro do cenário nacional, e a queda muito acentuada, tá? Das linhas reformadas nos nossos tempos, tá? Qual é a crença desse grupo? A crença desse grupo pós-tribulacionista é que a igreja ela vai passar pelo período de 7 anos da grande tribulação. Não tem como você passar pela metade boa e não pela metade má. Então, de acordo com essa linha, nós vamos beber do cálice da ira de Deus, tá? Durante esse período dos 7 anos. Então, para eles, não vai ser um período de tratamento só com Israel e com os ímpios, mas também será um período de tratamento com a noiva de Cristo, que no caso é a igreja. Então, de acordo com a linha pós, 3 grupos serão tratados aqui. A igreja, que é a noiva do Cordeiro, Israel, tá? Que nega Jesus quando uma vez ele o veio, e com os ímpios, que decidem não servir a Jesus, mas persegui-lo. Então, durante esses 7 anos, haverá um processo de grande purificação, onde identificaremos de fato quem é noiva e quem é a prostituta, quem é a esposa e quem é a adúltera, no caso de Israel, e de que forma esses ímpios serão julgados e condenados por conta das suas obras. Então, de acordo com a linha pós-tribulacionista, vai ser um momento onde a peneira vai ser passada, onde o joio há de ser retirado do meio do trigo. Então, são 7 anos de grande tribulação, são 7 anos onde nós desfrutaremos de todo esse processo. Se nós passaremos durante esse processo de 7 anos, então eu devo obrigatoriamente me preocupar com o chip, com o número da besta, com diversas adversidades que há de ser derramada sobre a sociedade nesse período. Então, eu preciso atentar-me para a ordem mundial, para a moeda única, para a reconstrução do templo em Israel, porque serão eventos que serão encontrados durante o período da grande tribulação. Aí eu tenho que me atentar para isso. Mas eu devo atentar-me para isso só pelo fato de defender a linha? Não. Eu devo me atentar mesmo sendo defensor de outras linhas, até porque são teorias. E como tais, podem acontecer, como não podem acontecer. Tá? Então, a linha pós também não defende o arrebatamento iminente da igreja, que é aquela linha que nós tanto apregoamos em nossas igrejas, que no abrir e fechar de olhos, nós seremos retirados desse cenário. Como diz, inclusive, a letra de um louvor que está muito famoso aí, né? Que é uma linha pré-tribulacional, mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Tá? Esse é um louvor, uma canção de linha pré-tribulacionista. Então, os pós, certamente, se cantar essa igreja, esse louvor eles não vão entoar, vão dizer que é uma heresia,
a canção, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Tá bom? Eles não defendem o arrebatamento iminente da igreja. Eles defendem Pastor. a segunda vinda de Jesus. A primeira vinda foi quando ele veio sobre a terra e apregoou o seu ministério, e a segunda vinda que há de vir, tá? Sobre a sociedade, sobre a humanidade, pós o término do período da grande tribulação, tá bom? Alguém falou, abriu o microfone, eu não identifiquei quem é. Fala, Celso. Pastor, tem alguma passagem que fala sobre o arrebatamento antes da vinda de Jesus? O arrebatamento iminente? Antes da vinda de Jesus. Que ele aparece, arrebata a igreja. Bom, Celso, sobre esses versículos, nós até citamos ele na primeira aula. Está lá na primeira aula, tá? Está lá na primeira aula, tá bom? Lembrando, Celso, que aqui nós não vamos desmistificar nenhuma, nós vamos apresentar as linhas de todas, tá bom? Vamos apresentar todas as linhas, não vou defender nenhuma. Até porque, se eu tivesse que defender alguma, eu não defenderia nenhuma das três. Não defenderia nenhuma das três. Tá? Eu defenderia essa tese aqui, ó. Muito extraída. Tem essa literatura aqui, ó. Quem quiser comprar depois, uma excelente literatura. A Imaginação Apocalíptica, tá? Uma introdução à literatura apocalíptica judaica. É da editora Paulus, tá? A minha tese teológica, minha teoria teológica do plano escatológico. Pode botar a foto lá no grupo, pastor? Eu vou botar a foto porque tem uma lâmpada aqui, aí atrapalha um pouco. Vê se vai melhorar. A Imaginação Apocalíptica. Eu vou tirar uma foto e posto... Tá bom. Só que hoje eu entendo que as igrejas, elas têm esse direito, né, de defender. Como pastor, eu sempre bebi da fonte pré-tribulacionista, tá? Como pastor, sempre bebi da tese. Mas isso pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Pode também. Já pararam para pensar se tudo que a gente defende estiver errado? Quem que já pensou isso? Entendeu? Eu já fiquei com medo disso aí também. Tudo que aquilo que a gente acredita não for de verdade. Né? Pessoal, os católicos estão certos? Se os católicos tiver certo, tá bom. Pelo menos vai ter alguém para pagar minha indulgência. Pelo menos eu acho que o Luiz vai pagar minha indulgência. Não vai me deixar morrer no inferno. O meu medo é aquele texto que fala assim, no céu vai ter surpresa. Ô, meu medo. Eu não gosto. Já pensou? Tu chega lá e tá quem você acha que não é, tá, e quem acha que você... Já pensou? A surpresinha que quebra a gente. Até orei para Deus tirar isso da minha mente. Porque a gente... Já pensou se os islâmicos estiverem certos? Né? Você foi lá e se explodir e ganhar a visita de 10 virgens? Eu não sei. Joguei o livro agora aí no grupo, pastor. Jogou? PDF? Joguei agora. Isso aí, Celso. O livro é bom. Conflitante, mas bom. Vamos lá. Então, essa linha pós-tribulacionista, elas acreditam nessa linha aqui de raciocínio, tá? Que a igreja há de passar pelo período da grande tribulação, entre outros tantos. Uma das defesas da linha pós-tribulacionista, por exemplo, é acreditar na ausência daquilo que nós denominamos como princípio das dores, tá? Existe uma linha de pensamento da linha pós que eles não acreditam no princípio das dores, tá? A linha pré-tribulacionista, ela é recente, no começo foi identificada em um dos concílios como um pensamento herege, tá? Mas que depois foi ganhando força, foi alcançando espaço, alcançando terreno, e hoje, em sua grande maioria, no território nacional, tem a bandeira levantada. Os defensores dessa doutrina acreditam que a Igreja de Cristo não passará pelo período da grande tribulação,
pois ela será arrebatada antes que ela se inicie. Então, o pré vai defender o arrebatamento iminente da igreja, ou seja, no abrir e no fechar de olhos. O pré-tribulacionista vai defender a ideia de que a igreja não passará por esse período de caos, inclusive defendendo a perspectiva de que o anticristo ele só não se apresentou ainda em forma humana na Terra, porque a igreja se encontra dentro dela. No momento em que a igreja for retirada da Terra, o anticristo há de se apresentar. E a diferença existente entre a linha pré para a linha pós é que, de acordo com o pré-tribulacionista, existe esse processo triplo do retorno de Jesus, da vinda de Jesus. Primeiro, ele veio na Terra como homem. Segundo, ele virá para arrebatar a sua igreja. E, de acordo com essa Bíblia aqui, até apresentei isso na aula retrasada do Jimmy Swaggart, ele vai se apresentar a uma certa distância da face da Terra, a sua presença há de ser tapada porque ele virá entre as nuvens, tá bom? E na terceira vinda é para a vinda da batalha do Armagedon ao término da grande tribulação. Daí surge a pergunta: quem está certo, o meso, o pós ou o pré? Sinceramente, eu digo para você, com certeza o meso tribulacionista não está certo. Com certeza a primeira tese não vai acontecer. Tá? Então, nós estamos entre duas possibilidades, do pós e do pré. Com isso, aumenta o peso da minha responsabilidade, que se dá por conta da minha vigilância, de que ou eu serei arrebatado, ou o anticristo há de se apresentar. Então, eu tenho que entender, o cenário é esse. Eu posso abrir os meus olhos agora e o anticristo se apresentar na Terra. Você ligar aí a Globo e aparecer ali, pam, 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 notícia, né? A partir desse presente momento, levantará um governo mundial, né? E o Papa Francisco é o novo governante do mundo. A partir da presente data, a moeda única vai ser estabelecida. E a partir do presente momento, todo mundo está sobre o governo do território de Israel. E amanhã já começar a acontecer uma prosperidade exacerbada, emprego se avolumando, todo mundo com dinheiro, ninguém matando ninguém, as prisões sendo abertas, todo mundo tendo o seu coração tocado, uma harmonia e uma paz terrível dentro dessa terra. Então, nós poderemos dizer, olha, a linha pós-tribulacionista aconteceu. Certo? Agora, suponhamos, tá, que o Márcio Meneguzzi, a gente abriu os olhos e ninguém está mais aqui, só o Márcio. Aí o Márcio liga lá na Globo e está lá, pam, 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 plantão. Só está o Márcio assistindo. Notícia do plantão de notícia. Aconteceu o fato que os crentes sempre pregaram. Aonde existiam dois, um foi levado. Os aviões começaram a cair. Os ônibus começaram a bater, menos os da Flores, porque ali não tem ninguém que vai se salvar, né? Os três começaram a se chocar uns contra os outros. E só o Márcio assistindo isso. Ou seja, a linha pré-tribulacionista aconteceu. Então, isso pode acontecer agora, pode acontecer já. Uma dessas duas notícias pode ocorrer daqui a 1 segundo, ou daqui a 10. Uma dessas duas notícias pode ser dada a qualquer momento. Quando nós estudamos as 70 semanas de Daniel, que retratam o relógio escatológico de Deus, das 70 semanas, 69 delas já aconteceram. O que resta agora é uma semana de 7 anos, que é o período da grande tribulação. Então, a única coisa que falta acontecer na Terra é identificar se o anticristo há de se apresentar ou se a igreja há de ser arrebatada. Não tem mais nada para acontecer nessa Terra. Nada que for acontecer a partir de então, que não venha a ser
a manifestação corpórea do anticristo ou o arrebatamento da igreja, que você possa dizer que essa é uma novidade. Não tem mais nada. Das 66 profecias desse livro, das profecias que estão registradas nos 66 livros dessa Bíblia, nenhuma delas falta acontecer mais. Todas elas já aconteceram. O que lhe falta é o período da grande tribulação. Então, nós só estamos esperando isso. Mais nada. Isso pode acontecer a qualquer momento. Só que a igreja ela não está atenta para isso. Nós não atentamos para esse aspecto. É por isso que a Bíblia retrata tanto para a linha pós quanto para a linha pré, que hoje nós vivemos como vivemos no dia de Noé. Casando-se e dando-se em casamento. Até que um dia choveu. O povo se preocupava com as características terrenas, enquanto Noé construía uma arca por aquilo que o céu tinha mandado. A grande questão é: quem seremos nós nesse processo? Noé ou os outros? Porque nós temos diversos planos. Se eu abrir o microfone para cada uma das pessoas que aqui estão, todo mundo tem um bom plano, um bom projeto, uma boa perspectiva. Para o lado material da coisa. Mas dificilmente nós temos um bom plano para o porvir, para aquilo que há de acontecer. O que faremos nós se o anticristo se apresentar agora? Será que estamos preparados para suportar tal coisa? Mas a palavra diz, né, pastor? Se naqueles dias não fossem abreviados, nem os escolhidos aguentariam a tribulação, né? Sim. E esses dias, ô Celso, eles estão sendo abreviados já. E não é uma questão de tempo, de relógio. É uma questão de perspectiva. As nossas perspectivas hoje, elas são muito mais velozes do que a que eram de antigamente. Os nossos sonhos, os nossos projetos. Então, se o anticristo se apresentar aqui agora, quem está preparado? Se o arrebatamento acontecer agora, se a linha pré estiver certa, quem está preparado? Tem gente que está aqui, que está preparado para uma chuva, para uma tempestade. Tem gente que anda preparado na rua para um assalto. Tem gente que está preparado para um monte de coisa aqui. Mas será que nós estamos preparados para um desses eventos que hão de acontecer na Terra hoje? Hoje. Essa é a grande questão. Não é quem está certo ou quem está errado. É uma questão do o que há de vir, eu estou pronto para poder vivenciar isso? Pastor, eu vejo da seguinte forma, que nós temos que viver como Elias fez aquele sacrifício no Monte Carmelo. Todos os dias nós temos que reestruturar o altar da nossa vida. Todos os dias vivermos nos corrigindo. Porque, como foi dito, né? A própria palavra nos diz, será num instante, num abrir e fechar de olhos. Ninguém sabe o dia nem a hora. Então, a partir dessa premissa, eu vejo que eu tenho que reestruturar, reconstruir o meu altar todos os dias para que eu não venha estar em condenação quando chegar aquele dia. Sim. Quem eram... Lembra da parábola lá das 10 virgens? Qual era o papel das virgens? Preparar a noiva. Oi? Preparar a noiva. Preparar a noiva. O candeeiro aceso. Manter o candeeiro aceso. Sim. Com a reserva de azeite.
O azeite nada mais, nada menos que é nós estarmos sempre mantendo nossa reserva cheia do Espírito Santo de Deus. Ali existia a figura das virgens e dos virgens. Os homens iam buscar o noivo. E as virgens, mulheres, tinham o papel de iluminar o caminho quando o noivo viesse, para encontrar-se com a noiva. Então, quando o noivo surgia, as noivas tinham que ter o azeite na lamparina para iluminar o trajeto até a casa da noiva. Só que a noiva, as virgens não sabiam em que momento o noivo ia chegar. Elas tinham uma responsabilidade: manter-se com azeite suficiente para que, quando o noivo aparecesse, ele fosse conduzido até a casa da noiva para que o casamento assim acontecesse. Só que quando o noivo apareceu, das 10, 5 tinha e 5 não possuía. Tá? As 5 que não possuíam não entraram para o casamento. As 5 que tinham entraram para o casamento. Quem somos nós nesse processo? Nós somos a noiva que espera o noivo, ou nós somos as virgens que conduz o noivo até a noiva? E tem todo um contexto aqui, né? Sim. Quem somos nós? As virgens ou a noiva? A noiva. Nós somos a noiva, né? A noiva. Quem somos nós? Acho que sou mais virgem. Eu acho que somos as virgens, Eu também. porque fala sobre a lamparina ter que estar acesa, né? Eu acho que é as virgens. As virgens. Quem pensa diferente? Vamos lá, pessoal. Quem você acha que você é, ô Meneguti? Eu acho que nós somos as As virgens, porque temos que manter a chama acesa com a reserva de azeite. Eu entendo dessa forma. Para não se encontrar... Caramba! Para não se encontrar em falta. Entendeu? Porque as que não se atentaram para ter a reserva de azeite, elas não estavam vigilantes quando o noivo chegou. E por isso ficaram para trás. Nós somos as virgens. E quem é a noiva? A noiva é a igreja de forma geral. Nós fomos convidados para o casamento. A noiva é a igreja de uma forma geral. A Bíblia diz que o noivo descerá para buscar sua noiva, que é a igreja. Então, eu entendo que nós somos a noiva. Pegou, hein? E aí, quem somos nós nesse processo? As virgens que têm azeite, a noiva que está escondida lá. Será que as virgens aí não são os pés que já se apresentaram na terra para pregoar as boas novas do reino? Fica aí um desafio, eu não vou responder essa pergunta para vocês, não. Pronto. Ah, não, pastor, tem que responder. Fica aí, na próxima aula é um convite aqui, para vocês trazerem aqui. Ou seja, trabalho para a gente pesquisar para a próxima aula. Eu preciso de uma motivação. Eu preciso alimentar vocês de algo que interessa vocês, para buscar a informação devida. Aí tu vai deixar a gente curioso, pelo menos eu, né? Até sábado que vem. Não, eu não vou deixar você curiosa, porque você vai buscar, vai ler sobre o tema. Desafio aceito. Quem somos Repete, nós? por favor, a pergunta. Vou tomar até meu remédio aqui de nós não ansiedade. somos, né? É o que, pastor? Jesus. Né?
Mas a grande questão aqui é que existem 10 virgens, 5 sábias, 5 loucas ou imprudentes e uma noiva. Então, eu preciso identificar quem sou eu nesse processo. Eu posso ter 3 tipos de coisas aqui. Eu posso ser a virgem sábia, eu posso ser a virgem tola e eu posso ser a noiva. Eu posso ser 3 tipos de coisa aqui. Ou a Só não letra posso D, ser ser o todas noivo. elas. Oi? Eu posso ser a D, todas elas, menos o noivo. Né? Eu posso ser qualquer uma dessa classe aqui. Eu preciso identificar quem sou eu nesse processo. Se eu sou a noiva, quem são as virgens? Se eu sou as virgens, quem é a noiva? Então, eu preciso identificar isso aqui, ó. Um trabalhinho aí para a semana, para vocês mastigarem, né? Para nível de conhecimento, buscarem informação, lerem sobre a temática, né? Lembrando que é uma parábola. Se é uma parábola, existe tesouros ocultos no texto que precisam ser extraídos, né? Eu preciso extrair esses tesouros do texto aqui. Então, fica esse trabalhinho aí para a vossa casa espiritual, que se chama sua mente. Fala, Elaine. Alguém quis perguntar alguma coisa? A cabeça já trabalhou aqui, já veio até versículo na cabeça. Não sei se é isso, mas eu vou trabalhar isso aqui. Trabalha. Deixa eu fazer o chat aqui. Pastor, o senhor falou que as virgens seriam os pés que já pisaram na terra. Eu não falei que era. Eu falei que, de repente, pode ser. Porque qual era o papel das virgens? Conduzir o noivo até a casa da noiva, para se consumar ali o ato do casamento. Quem conduz a noiva é a palavra. Tanto que tem lá em Salmos, lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Isso. Ela nos conduz. As virgens loucas aí, pastor, eu entendo que são os judeus que acreditavam na sua religiosidade. Entende que seria que são suficiente. judeus? Os virgens loucas, eu entendo que são os judeus que As virgens acreditavam em loucas, sua... né? Isso. E as virgens sábias? Professor, Aí eu tô matutando aqui na cabeça. professor. Pode ser os judeus sábios. Deixa Porque a para igreja semana surge que por meio vem. do judaísmo. Fala, Márcio. Deixa para semana que vem. Deixa para semana que vem. Aí. E com desafio aí, de Já Navan estão dando até. Se der bobeira, estão dando até Google já aí, ó. Vamos orar, pessoal, para nós terminarmos nosso encontro. Fica esse desafio aí para vocês estudarem, tá? Porque o texto ele tem riqueza de valores, tesouros escondidos no meio deles. E pode ser, pessoal, que você não venha a ser uma das 3. Pode ser que nós sejamos os 3. Pode ser que eu venha a ser as 3. Eu falei isso, só não podemos ser o noivo. Só não podemos ser o noivo. Uma coisa eu sei, eu tô com azeite aqui, cheio. Não é o galo, mas é o firmeza, entendeu? Então esse é tolo. É a tola. Tem que ser o galo, ou então tem que ser o toreiro. Azeite Nutella não pode, não. Tem que ser o galo. Tem que ser o galo. Enterrado no monte. Tem que ser o galo, enterrado no monte. É isso aí, pastor. Entendeu? Eu posso ser a louca. Eu posso ser a sábia. Ficou difícil ter o galo. Aí eu tô comprando. Você é quem, pastor? Eu? É. Eu acho que às vezes eu acho que eu sou o noivo. Não. O noivo tu não pode ser. Ele é andorinha. Vamos orar, pessoal. Ora aí, misericórdia de ser noivo, eu tô perdido. Você sendo noivo, eu tô perdido aqui na Praça Seca, então. Vamos orar. Ora por nós aí, Marcelo, em nome de Jesus.
Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, aprendendo mais da Tua palavra. Senhor, que a cada dia o Senhor venha nos dar mais entendimento, Senhor, e discernimento da Tua palavra. Senhor, toma os meus irmãos que se encontram também neste momento aqui, e o pastor também. Senhor, nos dê sabedoria no dia a dia, da Tua palavra. Deus, guarde a cada um, as suas famílias, que na próxima aula podemos já ter a resposta da atividade que o pastor deixou, nos dê entendimento e sabedoria para isso, porque está difícil, e toma todos em tuas mãos. Assim eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, Aleluia. pessoal. A Marcele pediu direção a Deus, cara. Ela... Tem que responder. Antes da gente desligar, Graças a todos aí. Bom final de semana. Bom final de semana aí para vocês. Bom descanso aí. dia a todos. Tamo junto. Deus abençoe. Tchau, gente.